Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe. Estudei com o professor Guilherme de vocês, né? E tendo em vista que eu já trabalhei com espectroscopia já há 10 anos, né? O tempo voa. E a espectroscopia, principalmente no infravermelho próximo, né? É uma das técnicas mais utilizadas para medir a quantidade, né? O teor de CO2 na atmosfera, no solo, enfim, em vários em várias matrizes, né? O professor Guilherme me convidou para dar esse seminário, né? Essa aula com vocês e acertei com o maior prazer. Bom, então, falar um pouco a respeito sobre mim, né? Então, sou formado em Química Industrial pela Universidade Federal de Uberlândia e ainda na graduação, né? A gente sempre é incentivado fazer novas coisas, né? Então, eu comecei com iniciação científica, né? Que é para você ver qual que é o papel do pesquisador, como se comporta, né, um químico que vai trabalhar na pesquisa, enfim, e tal. Então, iniciei na minha iniciação científica, né, sob orientação do professor Valdomiro Borges Neto, e nesse período eu tive a oportunidade de empregar a espectroscopia do infravermelho médio, né, que a gente abrevia para FTIR, tá? Que é a espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier, né? Sei que no nome não fala nada de infravermelho médio, mas é por questões históricas que a gente chama essa sigla por espectroscopia infravermelho médio, tá? Bom, então, a gente pregava basicamente era espectroscopia infravermelho médio, né? Aliado a métodos quimiométricos, né? Até que está muito na moda hoje, não a palavra quimiometria, né? Mas está muito na moda hoje a palavra o quê? Inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né? Que nada mais é, gente. A quimiometria nada mais é que o emprego desses mesmos algoritmos aí, que é tudo machine learning, né? Tudo método de aprendizagem de máquina, na área da química, né? Quando você faz isso, você tem a quimiometria. Se você faz isso na área da economia, você pega machine learning para analisar dados de economia, você tem a econometria. Se você faz isso na área de psicologia, você tem a psicometria, né? Então, basicamente, eu trabalhava com machine learning, o pessoal chama, tem muita gente que tudo fala que é inteligência artificial, né? Mas tem umas definições diferentes aí, tá? Bom, então trabalhava com machine learning química já desde 2011, né? Não é uma coisa nova, não. E é velho, né? Se for pegar os primeiros livros de geometria da década de 70, 80, né? Não tem nada de tanto novidade. Agora é que tá vindo o boom, por conta que agora a gente tem um computador muito potente e muito barato para analisar as coisas em tempo real, né? Bom, mas enfim, voltando aqui. Então, basicamente, a gente empregava a espectroscopia infravermelho médio, né, para análise de combustíveis, né. Em especial, a gente determinava adulterações na mistura que a gente tem de diesel e biodiesel, né. Como a gente sabe, o combustível nosso não é dos melhores aí no Brasil, né. A gente também determinava o teor, né, porque o Brasil hoje tem uma política de todo diesel tem que ter adicionado no diesel o biodiesel, né, que é para reduzir a necessidade de exportação de petróleo, né. E também tem todas as questões econômicas, né, a matriz renovável e tudo mais. Porém, gente, o que acontece, né? O governo ele obriga isso e dá algumas isenções, né? Só que o biodiesel é caro. Ele é mais caro você produzir biodiesel do que você só usar diesel, né? Então, infelizmente, aí pode ter por roubo de diesel, né? Nas tubulações lá e tudo mais. A gente tem vários problemas que tinha postos, né? Não sei como é que estão hoje, que vendia só diesel, né? E vendia um preço, o lucro do cara era maior, né? Porque ele estava comprando mais barato, entendeu? Não estava colocando biodiesel na mistura. Então, esse que era nesse intuito que era o nosso trabalho, né? E assim, no mestrado, eu segui ainda empregando a espectroscopia infravermelho médio, só que agora eu fui para análise de óleos vegetais, né? Então, é uma técnica bem interessante, que basicamente você pingava o óleo, você tinha um espectro que eu vou mostrar para vocês depois, e com isso a gente conseguia, usando os métodos de aprendizagem de máquina, né? A gente conseguia extrair muitas informações ali dos nossos dados, né? Bom, eu fiz doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Ok, não tá passando. Passou, desculpa. Bom, então, no meu doutorado, né, já trabalhei com um período maior, são 4 anos, né, eu pude trabalhar com várias matrizes, né, então trabalhei tanto com a espectroscopia infravermelho médio, quanto a espectroscopia infravermelho próximo, né, que a gente vai chamar de NIR, que é Near Infrared, ok? Então, trabalhei com a espectroscopia infravermelho próximo, que é a mais utilizada hoje para identificar CO2, a gente vai falar dela, tá? Então, basicamente, eu empreguei a espectroscopia infravermelho médio próximo para analisar adulterações em alimentos, né? Eu também fiz um trabalho muito bacana, né, em parceria com a empresa privada, com uma empresa chamada SpecLab,
que a gente empregou a espectroscopia no infravermelho próximo, né, para analisar método, para analisar o teor de matéria orgânica, né, e a granulometria do solo, né. Esse trabalho é um trabalho muito interessante porque o método padrão que se faz hoje, só para vocês terem uma ideia, né, demora aproximadamente um laboratório rápido, uma semana para o laboratório entregar o resultado para o fazendeiro, né, para o produtor. Então, empregando esse método, a gente conseguia entregar o resultado após o preparo da amostra, né, que é a secagem, moagem, que isso que demanda mais ou menos de 1 a 2 dias, a gente conseguia entregar o resultado no outro dia já, né? Então caía para 3 dias ele, uma visão bem pessimista, né? Então tinha esse ganho, né? E também a questão sei que a química verde, que a gente não precisava de fazer análises químicas, enfim, né? Vou mostrar o vídeo para vocês depois. Eu também trabalhei com outro tipo de espectroscopia, né? Espectrometria, que a gente chama de que é a espectrometria por ressonância magnética nuclear, né? Ela vai lembrar um pouco daquela que a gente faz lá quando você vai fazer algum exame médico, né? Você vai fazer algum exame de imagem, né? Por ressonância magnética nuclear. A diferença é que lá naquele exame ele analisa alguns deslocamentos específicos, né? Aqui a gente estava analisando todo o espectro, né? Esse estudo foi um estudo bem legal, que a gente fez em parceria com a professora Buba, da Unicamp, né? E qual que era a ideia do projeto, né? Era identificar eh, possíveis biomarcadores, né, que agora está na moda também, o pessoal chama de metabolômica, né, esse tipo de estudo, que era identificar esses biomarcadores capazes de classificar, né, um paciente e se ele tivesse uma doença, qual que era a doença dele, né, qual que era a doença psicológica dele, se era transtorno bipolar ou esquizofrenia, né. Assim, quem tem algum paciente conhecido, né, que tem esse tipo de doença, é bem complicado, assim, né, porque as doenças apresentam sintomas muito parecidos, né, e às vezes o diagnóstico ele é dado de maneira errada, né? Às vezes também, até por questão de perícia, né? A pessoa pode alegar que tem transtorno bipolar, pode alegar que tem esquizofrenia, né? Então a ideia era ter um exame, né? Que a gente conseguisse identificar um biomarcador, empregando espectroscopia por RMN, né? E com isso a gente confirmar, né? Às vezes a pessoa está fingindo que tem transtorno bipolar para não ser presa, né? Infelizmente a gente tem muito disso, né? E aí também ao mesmo tempo ajudar, né? Que às vezes o tratamento do transtorno bipolar e esquizofrenia também lembra um pouco, né? Mas é assim, a partir do momento que você consegue ter um diagnóstico mais exato é melhor, né? Você pode estar com medicações mais específicas, né? Esse trabalho ele até saiu nos jornais aí e tudo mais, tal. Bom, eu também trabalhei com outro tipo de espectrometria, que é a espectrometria de massas, né? Eu fiz esse trabalho em parceria com a empresa Souza Cruz, né? Só para você ter uma ideia de tanto de informação que a gente consegue com esse tipo de espectrometria de massas, né? Para uma única análise, a gente tinha um arquivo com 128 gigas, um único arquivo, né? Então você imagina como é que você vai tratar isso daí, né? Então imagina, para você tratar um arquivo de 128 gigas, quando você sobe ele no seu computador, você joga ele no seu workspace, você precisa de no mínimo 128 GB de RAM para trabalhar, né? Então foi um desafio bem legal, né? Bom, aqui está o equipamento que a empresa SpecLab fez, né? Que eram os dados que a gente trabalhou no doutorado. Então aqui só para você ter uma ideia, é que o cara colocava, a gente tem um leitor de código de barras, né, para ler o código de barra de cada amostra de solo. E aqui que tá o legal, né? Olha o equipamento. Então, basicamente aqui você tem uma fibra ótica, né, que está ligada lá no detector do infravermelho próximo, tá? E aqui você tem então a mesa, né? E você tem aqui o braço robótico, né? Esse braço robótico, ele faz um movimento em espiral, né, para registrar os espectros. Para você ter uma ideia, nesse momento que eu estou falando com vocês, foram feitas 128 leituras. E depois disso a gente tira a média dos espectros, né? E vai trabalhar com essa média dos espectros para determinar quais eram os teores de matéria orgânica, né? E de granulometria do solo, né? O solo ele divide em três frações, que é o teor de argila, areia e silt, né? Então a gente determinava esses parâmetros empregando esse instrumento aliado a métodos quimiométricos, tá? Bom, esse equipamento ele hoje em dia a empresa SpecLab, né? Ela usa esse equipamento para determinar esses parâmetros, né? Então, é um destaque dela no mercado, né? Bom, hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado, né? Pós-doutorado aqui no exterior é como se fosse um período de avaliação, né? Para você iniciar sua carreira como pesquisador. Então, hoje eu moro aqui na Irlanda, numa cidadezinha chamada Wexford. Uma cidade pequenininha, tem 30 mil habitantes, né? Bom, esse que a vista da cidade de noite e tal, ela é diferente do mar, assim, é bem legal, né? Só que não dá para aproveitar porque aqui é muito frio.
que é o escritóriozinho que eu trabalho, e no mesmo terreno, assim, que é uma área bem grande, né? Tu trabalha com agricultura e demanda muita área, que você tem que fazer teste e tudo mais, né? Essa na mesma área a gente tem esse castelo, que em vez de quando a gente almoça, fica lá, no mesmo jardim dele, é bem bacana. Bom, então, primeira pergunta, né? Para que a gente vai medir CO2 e como isso impacta a tua vida, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente pensa aqui nível Brasil ainda, né? No Brasil, hoje, quando você vai comprar, o seu pai compra o carro, né? No futuro vocês vão comprar carro também, ou não também, né? Pode viver de transporte aplicativo, enfim, diferentes, né? É, Quando você vai comprar um carro, alguém vai comprar outro carro, você sempre, no Brasil, você vai ter a questão regulada, atrelada à potência do motor e imposto, né? Então, por exemplo, tinha, né? Hoje em dia está mudando um pouco por conta do surgimento dos carros híbridos, né? Mas são exceções ainda, né? O que acontece? O pessoal sabe-se que quanto maior, tem uma correlação, né? Quanto maior a potência do motor, maior vai ser a emissão de gases, né? Que provocam um efeito estufa, né? Então, o governo no Brasil, hoje, ele tem a taxação de imposto, né? Ela é dada em função do motor do carro, né? Então, se for até 1.0, o carro ser flex, 30%, né? Se for, por exemplo, na faixa de 1.0 a 2.0, você está ali entre 34,6 a 36, né? Por que você tem essa diferença de carro flex ou não, né? Bom, gente, o Brasil, ele não é autossuficiente em gasolina, né? Então, a partir do momento que você força as montadoras a colocar a também fazer um carro que anda só no álcool é bom. Por quê? Porque você depende a nossa dependência, né, da importação de gasolina, tá? O pessoal fala, o Brasil é muito rico em petróleo e tal, porém o petróleo que a gente tem aqui não é tão bom, né, para fazer combustível, né? O petróleo que ele é idealmente assim mais utilizado para fazer asfalto, né? É, obviamente que tem processos tecnológicos que você consegue fazer isso, né, gente? Você consegue fazer craqueamento desse petróleo para virar gasolina, você pode fazer algo do tipo, né? Só que são processos caros, né? Então é mais barato para a gente ainda importar do que fazer esse tipo de processo, investir nisso daí, né? Bom, quando você vai para fora do Brasil, por exemplo aqui na Irlanda, na Inglaterra, né? O que acontece? O governo está com uma política, né, bem agressiva de taxar o carro, né? O imposto desse carro que você paga anual, né? Como se fosse o nosso IPVA no Brasil, o imposto é dado em cima do quanto esse carro polui. Então, qual que é a ideia disso? Você eliminar o carro antigo do- da frota, né? E também incentivar a produção das montadoras, né? De fazer carros híbridos, carros elétricos, né? Que poluem menos. Então, só para você ter uma ideia, né? Então, aqui a gente tem a tabelinha, né? Então, por exemplo, um carro que polui zero, né? Ele emite zero CO2 por quilômetro rodado, né? Que deve ser um carro totalmente elétrico, né? Ele vai pagar de imposto, então, 120 euros, né? Se você pegar um carro que polui nessa faixa de 191 a 225 gramas por quilômetro rodado, né? Ele vai pagar de imposto ali 1.200, né? Bom, em termos práticos, né? O que isso quer dizer para aí? O que isso quer dizer, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, um Toyota Avensis, que é o modelo que tem aqui, é como se fosse um Corolla maior, um carro um pouco maior que um Corolla, né? É como se fosse ali entre o Corolla e o Camry, de tamanho, né? Não tô falando de luxo, tá? Então, um carro desse 2006, o carro custa 1.200 euros. É muito barato o carro, né? Só que o imposto dele é 710 euros por ano, né? Enquanto você pega um Corolla 2020, né? Carro novo. É um carro 1.8, né? Então, a diferença de motor se fala 1.8 até 2.0, né? Aqui o custo do carro, por ser novo, é muito caro, né? 28 mil euros. Porém, o imposto anual é 180 euros. Olha a diferença. Então, aqui é legal, né? Que no Brasil é o contrário, né? Se o carro é mais velho, você vai pagar o imposto do carro em cima da tabela FIP, né? Aqui não, é em cima do quanto o carro polui, né? Então essa é a política que se tem, né? Aqui. É incentivar a indústria de carros elétricos e híbridos, né? E eliminar esses carros antigos da rua até que o imposto vai ser tão caro que não vai valer a pena você ficar pagando o imposto do carro, sendo que o valor do carro é o valor do imposto. Vai estragar qualquer peça do carro, você fala, ah, tá bom, vou trocar de carro, vou migrar para um carro novo, né? Então essa é a política que eles têm aqui hoje. Que a gente tem equipamento, né? Que é um medidor de CO2. Já vou falar desse equipamento para vocês, tá? Mas basicamente, então eles acoplam, né? Esse equipamento ali no escapamento do carro. E aí vai medir o quanto de CO2 que esse carro emite, né? Faz uma estimativa. Bom, a Volkswagen, sabendo disso, né? Isso não é uma coisa nova na Europa. O que ela fez? Ela fraudou, né? Ela colocou um dispositivo no carro
que detectava quando esse medidor de CO2 ele estava sendo engatado no carro, né? E quando ela via que esse dispositivo estava sendo engatado no carro, ela mudava a configuração do motor, a configuração eletrônica, né? Para o motor ficar menos potente e poluir menos. Então, ela fazia isso. Então, ela conseguia, com os carros a diesel motor 1.9, vários outros motores, né? Ter uma emissão de CO2 muito baixa, né? Ela fez um marketing muito bruto, isso muito agressivo em cima disso daí, né? E o pessoal começou a investigar, as outras montadoras denunciaram, falaram, pô, não tem como fazer isso, né? Viram que os dados não estavam batendo e tudo mais. Então a investigação deu até que descobriu essa fraude, né? Quando descobriu, o que que aconteceu? O mercado de ações, né? Olha a queda que teve. A ação saiu lá na casa dos 250 e bateu aqui, ó. Casa dos 100 euros, 100 dólares mais ou menos, né? Então foi uma queda muito bruta, né? E isso quase não custou dinheiro para a Volkswagen, né? Perdeu 30 bilhões de euros só de multa e ainda vai ter que pagar mais multa ainda que o pessoal fica recalculando essas multas aí. Surgiu uma nova agora que vai ter que pagar mais 830 milhões de euros somente para a Alemanha, né? Bom, pensando no Brasil também, né? Por que que eu vou medir CO2, né? O Brasil, ele tem um plano hoje que chama Plano ABC, né? Que é o Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? Então, o que que é a ideia desse plano, né? Ele é um plano do governo, né? Vou ver aqui a definição dele, né? O plano do ABC deve ser entendido como instrumento de integração de ações do governo federal, estadual e municipal para a redução de emissões de gases do efeito estufa provenientes de atividades agrícolas e de pecuária, né? Então, o pessoal estima hoje que no Brasil, né, a pecuária e a agricultura é responsável por aproximadamente 30% da emissão desses gases, né? Uma estimativa, tá? Então, o que que o programa, o que que ele quer, né? Vai prover a recuperação de pastagens degradadas, né? Então, que que a gente faz isso? O que que a gente ganha com isso, né? Então você imagina, você não tinha planta na terra, você degradou, né? Se você recuperar e colocar planta, primeira coisa que vai acontecer, essa planta para crescer, ela precisa de quê? De nutriente do solo, obviamente, né? E também ela vai pegar CO2 do ar, né? Então você retira o CO2 do ar e você fixa ele na planta e fixa ele no solo, inclusive, né? Tem estudos que se faz hoje que entra no cálculo também da agricultura de para você conseguir porque qual que é o objetivo desse plano ABC, né? Vamos falar o objetivo. Objetivo é reduzir a emissão dos gases estufas, né? E produtores que fazem isso, eles conseguem um crédito especial para fazer isso, né? Então, os produtores não vão fazer isso porque eles são bonzinhos. Lógico que não, né, gente? Eles vão fazer isso porque ele seguindo algum desses programas, ele vai conseguir empréstimos, né, subsidiados, né? Que é um empréstimo subsidiado? A taxa de juros é menor, basicamente é isso. Então, é de interesse para o agricultor seguir isso, né? É assim que a vida funciona, né? Ninguém é bonzinho, todo mundo não, mas a maioria das pessoas querem lucro, lucro, lucro. Então, se você fizer uma política, né, que você reduz juros, por exemplo, se uma pessoa seguir isso, os grandes produtores vão seguir isso daí, né? Bom, então, pois bem, então voltando. Então, você tem uma degradada. Colocou planta, aquela planta vai crescer, vai absorver CO2 e pode também, porventura, fixar o carbono na terra, né? Então, a gente vai incrementar, aumentar o teor de matéria orgânica, né? Até quando essa planta ela for degradada, né? Ali, esse carbono, parte dele vai para a terra, né? Vai agregar o teor de matéria orgânica da terra. Parte desse carbono também virá CO2 por conta da composição das bactérias ali que a gente tem no solo, né? Mas tem um cálculo, né, gente? O pessoal calcula isso, né? Falar, toda a planta, 100% da planta vai virar CO2 de novo? Não, lógico que não, né? Parte vai ficar no solo, né? No solo a gente tem dois tipos de carbono, né? O carbono estocado e esse carbono lábil. Esse carbono lábil é um carbono que foi colocado no solo recentemente. O pessoal tem como medir isso também, tá? Bom, enfim, né? Também tem a questão das florestas plantadas, né? Então plantou floresta novamente, né? Tá tirando nitrogênio lá da atmosfera e tá colocando no solo, né? Todo mundo sabe que é bom você ter matéria orgânica do solo, né? Essas coisas vão crescer mais, né? Obviamente também tem um limite para isso, né? Você não pode ter um solo só com matéria orgânica, né? Um solo só com matéria orgânica é um solo que a gente fala que é muito compressado, né? Então as raízes não conseguem crescer e aí também não adianta nada. Aqui na Irlanda tem muito solo que tem muita matéria orgânica. E esse solo é impossível de você. Impossível não, né? Extremamente difícil de você plantar nele. Então geralmente não se planta, tá? Então tudo ali tá no meio termo, né? Nunca você pode ir para um extremo ou para outro extremo. Tudo ali tem a sua condição ideal. Bom, então quando a gente pensa na composição química do ar, né? É até uma questão muito, muito comum, né? A gente nunca lembra que a composição química majoritária do ar é relacionada a nitrogênio, né? A gente sempre acha que é oxigênio, mas não, é sempre
o nitrogênio, número 1 ali, né? Seguido do oxigênio, depois a gente vai ter alguns outros gases, né? Principalmente ali o argônio. E a gente tem uma pequena parcela ali que vai ser o dióxido de carbono, né? 0,04%, né? Que vai dar ali 400 ppb, tá? 0,4 dividido por 100 vezes... É isso mesmo, 400 ppb, tá? Bom, então, como vocês podem ver, é uma concentração muito baixa, né? Então, a gente tem que trabalhar com equipamentos, ou então a gente às vezes tem que fazer uma pré-concentração, né? A gente tem que concentrar esse teor de gás carbônico antes da gente fazer as medidas, né? Eu vou discutir isso com vocês depois também, tá? Porque senão você imagina, você vai ter um detector, tá chegando lá 78% de nitrogênio, 21% de nitrogênio, só 0,04, você não vai ter uma medida de CO2 tão adequada, entendeu? Então, às vezes, por isso que faz, às vezes, uma etapa de pré-concentração desse ar aí, tá? Bom, então, a medida do CO2, majoritariamente, né, ela é feita empregando métodos de espectrofotometria, né? Então, perceba que a gente vai ter uma diferença, né? A espectrofotometria, gente, ela vai medir a quantidade de luz, né? Não é a definição certinha não, mas vamos seguir essa daí, tá? Então, é a medição da quantidade de luz que ela é absorvida ou transmitida, né? É, em relação ali ao espectro eletromagnético, né? A gente vai ter essa medida, então, de quanto que a nossa luz foi absorvida por algum determinado composto, né? E a gente vai fazer uma curva de calibração que eu vou explicar mais para frente, né? E com isso a gente vai determinar qual que é a concentração do nitro de interesse, né? Nesse caso é o CO2, tá? Bom, então, dentre essa radiação do espectro eletromagnético, que vocês conhecem ali, com certeza, já ouviu falar do ultravioleta, do infravermelho, né, da radiação do visível, que é a que nossos olhos são capazes de enxergar, entre outras, né? Bom, a gente também usa para aplicações específicas, né, a espectrometria de massas, né? Qual que é a diferença da espectrometria de massa? Aqui a gente agora não vai estar analisando nada da radiação do espectro eletromagnético, né? A gente vai estar determinando aqui, gente, é o quanto que o que está chegando no detector, né? Qual que é o peso molecular daquilo que está chegando no detector, né? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vai ionizar, né? Vai deixar uma carga positiva ou negativa na nossa molécula, né? E em função dessa razão que a gente tem da massa e da carga, né? Geralmente a gente tenta perder um próton, um elétron, então perder uma carga e ficar mais um ou menos um, né? E a gente vai determinar o peso, qual que é essa razão massa-carga que está chegando no nosso detector, né? Qual que é a vantagem de fazer isso, né? A gente pensar para a medida de CO2, né? Quando a gente pega os métodos de espectrofotometria, a gente só determina o teor de CO2, ponto final. Se a gente pegar a espectrometria de massas, a gente também consegue enxergar os isótopos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o CO2, né? Então, eu pegar as massas, né? Então vai ficar C12, o oxigênio é 16, né? 16 mais 16, 32, mais 12, 44, né? Então esse é o CO2 padrão, né? Quando a gente vai pegar os isótopos, né, que vai pegar o carbono 13, vai pegar o oxigênio 17, o oxigênio 18, né? O que acontece? A gente vai ter não só razões massa-carga de 44, né? A gente pode ter isso, então, por exemplo, a gente pegar o C13, o oxigênio 17 junto com o oxigênio 16, né? Então aqui você vai ter 30, 46, né? Entendeu? Então você consegue, com a espectrometria de massa, diferenciar esses isótopos. Para que eu uso isso, né? Bom, para fazer análise, né? Imagina assim, ó, lembra que eu falei para vocês? Eu vi hoje, inclusive, um estudo de uma moça que ela queria determinar o quanto de carbono do solo que ia para a planta, né? Então, como é que ela fez isso? Ela colocou no solo ali numa região que ela tinha muito carbono 13, né? Então, o que acontece? Ela media esse carbono 13 que ela tinha, ela media a concentração desse carbono 13 no solo, depois ela media a concentração antes da planta morrer, né? Qual é a concentração de carbono 13 na planta. Então, com isso, ela conseguia saber o quanto de carbono ali foi absorvido do solo e, pela diferença, ela sabe que o restante veio do CO2, né? É legal fazer isso, né? O pessoal também usa esse tipo de medidas, né, para calcular, por exemplo, o quanto que um avião ele gera de CO2 na atmosfera, né? Entendeu? Coloca um combustível nele que é marcado com algum carbono, né? E com isso depois analisa, tá? Bom, então voltando aqui para que a gente vai falar que é o espectro eletromagnético, né? Bom, então acho que vocês já viram esse gráfico aqui, é uma questão muito legal, né? A gente tem aqui a região da radiação ionizante, né? E da radiação não ionizante. Lembrando que a radiação ionizante é aquela que faz mal pra gente, né? Ela pode ionizar nossa pele, né? Que vai desencadear vários efeitos aí de, de radicais livres e tudo mais, né?
Se a gente pensar na questão da ultravioleta, que é que a gente recebe do sol, né? A gente coloca protetor para reduzir isso daí, né? Quando a gente está fazendo radiação de raio-x, a gente nunca está trabalhando com uma radiação tão alta, né? Sempre trabalhando com pouco. O teu corpo é capaz de absorver parte disso, né? Obviamente, se for é uma radiação cumulativa, né? Se você for recebendo toda hora isso também, uma hora teu corpo não vai ser capaz de eliminar esses radicais livres que formam quando você recebe, né? Bom, é, o que a gente vai trabalhar aqui então, gente, é a espectroscopia no infravermelho próximo, tá? Essa espectroscopia no infravermelho próximo, né, é, ela tá anterior, né, à luz, à radiação que a gente tem aqui no visível, né? Então, a radiação que a gente tem no visível aqui, ela começa ali em 400 nanômetros ali no lilás, né, e vai até 700 nanômetros que até chegar no vermelho, né? Então, a gente vai estar trabalhando com infravermelho, né? Então, ou seja, tudo aquilo que está antes do vermelho, né? Então, essa radiação que a gente trabalha no infravermelho, a gente não enxerga. Por que não enxerga? Porque nossos olhos enxergam a luz visível, né? Por isso que chama luz visível, né? Então, nossos olhos não enxergam esse tipo de radiação, tá? Então, o detector que você vai ter no seu instrumento, né? Você pode ter um detector, por exemplo, que emite, no caso aqui, a radiação na luz visível e no infravermelho. Aí, esse tipo de detector você vai enxergar uma luz, só que vai ser a luz relativa só à região do visível, né? Agora, se for um detector que só emite na região do infravermelho, você não vai enxergar nada, porque nossos olhos não conseguem enxergar na região fora do visível. Então, você não consegue enxergar ultravioleta, você não consegue enxergar raio-x, você não consegue enxergar micro-ondas, enfim, né? Nada disso daí. Então, ó, assim que você sair ali da região do visível, você vai ter ali primeiro uma região que a gente chama de Visner, né? Que é a região do visível e do infravermelho próximo, tá? Depois a gente vai ter a região do infravermelho próximo e depois a gente vai ter a região do infravermelho médio, tá? Depois do infravermelho médio tem outra região ainda, que chama infravermelho distante, tá bom? Vou focar aqui com vocês mais na região do infravermelho próximo, que é o que a gente vai usar para fazer as medidas de CO2, tudo bem? Só um comentário legal aqui, né? É que tinha muita gente aí, quando estava surgindo as vacinas, né? Falou, a gente, coronavírus é coisa de 5G, sei que lá, enfim, né? Inventaram uma teoria maluca aí, pessoal muito à toa. Quando você olha, gente, o 5G, se você pegar o 5G homologado aqui na Irlanda, por exemplo, ele trabalha na frequência de 3.6 GHz, né? Frequência de 3.6 GHz, gente, está aqui nessa região, né? GHz, olha aqui, ó. É a radiação não ionizante, é a radiação não ionizante, né? O que isso quer dizer essa radiação não ionizante, né? Ela vai agitar a molécula só, não vai quebrar a ligação, não vai fazer nada, tá? Depois eu vou explicar para vocês o tipo de reação que isso provoca quimicamente na molécula, tá? Quimicamente não, fisicamente, né? Não tem por que ficar com medo disso daí não, tá? Bom, então, vocês já ouviram falar desse tal de Isaac Newton, né? O Isaac Newton foi ele que descobriu, né? Ele que pegou, ele dividiu as cores que vinham, as cores não, né? Ele que dividiu a radiação que vinha do Sol, ele colocou um prisma, né? E com isso ele decompôs a luz, né? E ele conseguiu enxergar que é, essa luz que vinha do Sol ela carregava vários comprimentos de onda, né? Vários tipos de várias radiações, né? E quando você passava pelo prisma, você conseguia separar elas, você conseguia filtrar ali, e separar cada comprimento de onda direito, né? Então, com isso que ele conseguiu enxergar ali essa radiação, essa faixa aí, né, que a gente chama de radiação na faixa do visível, né, que sai do lilás até o vermelho, como eu mostrei para vocês, tá? Bom, dando sequência a esse estudo, né, em 1800, o Herschel, ele também continuando, né, os experimentos de Isaac Newton, né, ele diz a lenda que ele estava com um copo e viu que esse copo aqueceu inicialmente, né? Depois ele colocou um termômetro e ele viu que esse termômetro ele aumentava a temperatura e não chegava nada nesse termômetro para aumentar a temperatura, né? Então, que explicação que ele deu para isso, né? E aí começou a surgir esse nome de radiação não visível, né? Então falou, então se aqui tá chegando uma luz que eu não enxergo, né? Tá chegando uma radiação que está sendo capaz de aumentar a temperatura do meu termômetro, né? Então eu sei que aqui está tendo energia, né? Porém eu não consigo ver ela, né? E como essa energia estava depois do vermelho, né? Ela foi chamada de infravermelho, tá? Então foi um experimento bem tosco, né? Que você vê assim que começou a identificar esse tipo de luz que a gente tinha na época, lá em 1800, né? Bom, então a radiação do infravermelho, né? Como eu falei para vocês, é uma radiação não ionizante, né? Ela só vai fazer o quê? Ela vai fazer vibração na molécula, né? Então, por exemplo, você vai ter, imagina que essa molécula aqui é o CO2, tá? Vamos lá.
Então imagina aquela CO2. O que ela vai provocar? O que vai acontecer quando você coloca a radiação no infravermelho em uma molécula de CO2? Vai fazer esse movimento, né? Simétrico, ela pode fazer um assimétrico, que é um subindo e descendo, né? Ela pode fazer isso, né? No mesmo sentido, pode fazer no sentido oposto, assim, tá? E ela pode fazer esse último movimento também, né? Que é quando está saindo e voltando do plano. Esse tipo, é esse tipo de vibração, né? Esse tipo de deformação que a gente vai ter nas ligações quando a gente está utilizando a radiação no infravermelho, tanto no infravermelho próximo quanto no infravermelho médio, tá? Então, não tá quebrando teu DNA, não tá fazendo nada disso daí, tá bom? Bom, então aqui a gente tem várias e várias aplicações da espectroscopia NIR, né? Vou falar disso aqui que é muito interessante, tá? Então, a espectroscopia no infravermelho próximo, né? É utilizada desde muito tempo já em satélites, né? Para fazer o mapeamento de áreas remotas, né? Ele consegue identificar o que é água, o que é vegetação, ele consegue determinar alguns minerais que a gente tem na Terra, né? Então, você pode trabalhar com um macro, né, que imagina um pixel que vai ter, sei lá, 25 quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados, 50 quilômetros quadrados, dependendo da resolução do satélite, né? Você vai ter sistemas menores, que você vai trabalhar com câmeras hiperespectrais, né? Imagina assim, uma câmera hoje que você tira foto, você tem lá sua fotinha, ela converte o computador e fica no sistema RGB, né? Você está pegando ali cada pixel lá da sua foto, e você está tendo 3 combinações de cores, né? Do vermelho, verde e azul. E geralmente variando de 0 a 255, né? Que dá 256 variações. E você vai tendo a sua foto, né? Quando a gente utiliza uma câmera hiperespectral, em vez de você só ter 3 componentes, né? Que é o R, G e o B, aqui você vai ter vários comprimentos de onda, milhares. Você pode trabalhar, por exemplo, na faixa de 800, de 1000 a 2500 nanômetros, né? Então, você pegar de 1 em 1 centímetro, 1 em 1 nanômetro, você vai ter 2.500 pontos, né? 2.500 variáveis, ao contrário de uma foto que você tem só 3 pontos, né? Então, isso é muito utilizado em processos químicos, né? Na indústria de vários tipos, tá? A gente também tem espectrômetros que ele tem um cabo de fibra ótica, né? Uma fibra ótica bifurcada, você vê que tem duas conexões, né? Que uma é que vai sair a radiação, outra que vai estar voltando. Que é esse tipo de equipamento que a gente vai ter aqui quando for medir o CO2, tá? E a gente também tem equipamentos que a gente acopla, né, a radiação da espectroscopia NIR no microscópio, né? Então a gente consegue enxergar coisas bem pequenininhas. Isso é muito legal para estudar, por exemplo, às vezes comprimidos, determinar, fazer a retrocomposição de fármacos, né? Enfim, é bem legal. Bom, então, quando a gente está fazendo as medidas na radiação infravermelha, né, a gente pode estar fazendo essas medidas através da transmissão, né? Ou então do processo que a gente vai chamar de reflectância, né? Qual é esse processo da transmissão, né? Da transmitância, né? O que é isso? Então a gente tem uma fonte aqui, tá? No caso é uma fonte que vai estar passando a radiação no infravermelho, tá? Essa radiação, ela vai estar atravessando a nossa amostra, né? E ela atravessando a nossa amostra, né? Se for um comprimento de ondas específicos, né? O número de ondas específicos, ela vai interagir com a amostra, né? Então ela vai estar atravessando. E se o que a gente está analisando, né? Ele sofrer aquelas vibrações que eu te falei, né? Fica fazendo assim, assim, lá nessas moléculas de CO2. Se essa energia for absorvida, né? A gente vai conseguir enxergar isso pelo detector, né? Então a gente emite uma radiação, por exemplo, de 100%, né? E no nosso detector chegou uma radiação de 80%, a gente sabe que 80% da radiação foi absorvida, né? E aqui já é uma questão a se pensar. Se você emitiu a radiação, 80% foi absorvida. E em outra situação, você mediu a radiação e. Perdão, desculpa, 20% foi absorvida, né? Passou 80%. E você emitiu a radiação agora, 30% foi absorvida, ou seja, só chegou 70%. O que isso induz para você? Você acha que lá você vai ter agora mais ou menos moléculas de CO2 se mais energia foi absorvida? Obviamente que mais, né? Se está sendo maior a absorção de energia, a gente tem uma maior concentração de CO2. Então, é esse efeito que a gente vai estar utilizando, né, para determinar qual que é o teor de CO2, tá? Bom, a gente pode também estar medindo, é, utilizando espectroscopia para fazer medidas de reflectância, né? Então, como funciona isso, né? Então, a gente tem nossa fonte, a gente vai estar batendo aqui, então, no nosso sólido, ou gel, né? A radiação ela vai penetrar em parte, né? Nesse sólido, tá? Vai fazer vários os caminhos nesse sólido, né? E sempre que ela bater no sólido, vai interagir. As moléculas vão ficar lá, vibrando ou não, né? Fazendo esses tiramentos, tá? E depois vai para o detector. Novamente a gente consegue medir, né? Tudo bem? Então, no caso de gases, que a gente vai trabalhando aqui com CO2, né? A gente vai trabalhando geralmente, tá? 90% das vezes, no mínimo, com transmissão, né? Quanto que a energia está sendo transmitida, quanto que ela está sendo absorvida, tá? Bom, aqui então, só por curiosidade, né? Como funciona
os satélites que tem detector de infravermelho próximo, né, que tem vários e vários aí, tá? Então, como fonte de energia, a gente tem o Sol. O Sol, ele emite radiação em vários comprimentos de onda, né? Então, ele vai emitir lá na região do ultravioleta, ele vai emitir na radiação do visível, que graças a isso que a gente consegue enxergar, e ele também emite radiação na faixa do infravermelho, né? Então, olha só, então o nosso Sol é a nossa fonte de energia, vai bater na Terra, né? Então, bateu na Terra, aqui ela vai sofrer o processo de reflectância, né? Então, bateu na Terra, foi refletida, a gente tem o detector aqui no satélite, né? Depois o satélite envia informações para uma antena, né? Então, com isso, né, baseados nos espectros, esse é o tipo de espectro que a gente obtém quando se utiliza a espectroscopia no infravermelho próximo, tá? Então, olha só, baseado no perfil espectral, né, a gente consegue saber o que é atmosfera, né, o que é solo, o que é água, o que é vegetação. Então, com isso que a gente consegue fazer mapas, né? E além disso, é, além de, por exemplo, se pensar em solo, né? A gente sabe que em solo, né, quando você tem, por exemplo, a caulinita ou gipsita, você vai ter um perfil diferente espectral também, né? Então você consegue saber e essas medidas também por satélite, né? É bem legal, né? Bom, quando a gente usa o NIR aplicado ao microscópio também, né? Que, por exemplo, a gente tem um comprimento de coristina D. Esse experimento a gente faz lá no Unicamp, lá, ó. Olha só que legal. É que isso tem 3 cores, né? O que que você pensa? Ah, cada composto ali deve ser uma cor, né? Mas não é isso não. Olha só para você ver, por exemplo, ó. Quando a gente faz esses mapas químicos, né, a gente pega o espectro e compara com o espectro de referência, né? A gente tem que o ácido acetil salicílico, né, que está na coristina D, ela está aqui tanto nessa região vermelha quanto na região laranja, né? Aqui, esse aqui é um mapa de cor, tá, gente? Eu esqueci de falar pra vocês. O que é um mapa de cor, né? Quando a gente tem níveis de azul, a concentração é baixa, e quando tem níveis que vai até o vermelho, a concentração é alta, tá? Esses mapas de cor é muito utilizado também quando você vê na televisão, lá em algum lugar, para falar a respeito da nível de chuva, né, ou da temperatura, né? Geralmente utiliza esse mapa de cor. Então, normalmente, azul é baixo e vermelho é um valor alto, tá? Tem vários tipos de escala de mapas de cor, tá? Bom, então aqui, por exemplo, você não tem nada de ácido acetil salicílico aqui no meio, tá? E você tem ácido acetil salicílico aqui nessas duas pontas, né? Então, tanto na parte rosa quanto na parte laranja. A cafeína, você só tem nessa parte laranja, tá? E só em alguns pontos também, né? E você espera isso, né? Porque olha aqui para você ver, ó. Tem só 30 miligramas de cafeína e olha o tanto que você tem de ácido acetil salicílico, 400 miligramas, mais de 10 vezes, né? 13 vezes a mais, 14 vezes a mais, tá? E aqui você tem a lactose, que fica no meio do comprimido, né? Tá vendo? Aí você fala, ah, mas a lactose não tá aqui escrito na embalagem, né? Lactose a gente fala que é um excipiente, né? Aqui não é o princípio ativo. O que vem escrito aqui são só os princípios ativos, tá? Bom, é... Tá, não falei disso não. Bom, então aqui, como eu falei pra vocês, né? Quando a gente vai medir, a gente tem vários jeitos de fazer as medidas utilizando o espectroscopia infravermelho, né? Quando a gente vai fazer a análise do CO2, quando a gente está usando equipamentos de bancada, equipamentos que a gente tem uma alta exatidão, né? A gente geralmente utiliza um equipamento de bancada com uma fibra ótica, né? Então a radiação ela vai estar sendo refletida na nossa fibra ótica, tá? Ela vai estar saindo do nosso equipamento por uma fibra, né? E lembra que é uma fibra que é bifurcada, né? Então ela vai estar saindo por uma. A gente vai estar uma fibra ótica conduzindo essa fibra, tá? Aqui a gente vai ter uma ponteira, né? Aí essa ponteira pode ter características especiais, como aguentar muita pressão, aguentar temperatura muito alta, muito baixa, vai ter um tipo de ponteira para cada um, né? Então a radiação veio, vai interagir com a minha amostra, né? Vai ter alguma coisa para refletir essa radiação e ela vai voltar pelo outro cabo aqui da minha fibra ótica, né? E aí meu equipamento vai analisar, tá bom? Bom, então você imagina, vamos lá. Lembra que a concentração lá do CO2, ela é muito baixa, né? A gente está pegando 0,04% da atmosfera, né? Então, o que acontece? Um dos jeitos que a gente tem para aumentar, né, a nossa sensibilidade da técnica, né, para ela conseguir detectar nível muito baixo, né, é a gente aumentando o caminho óptico, né? Que seria esse aumentando o caminho óptico? Aumentando o caminho de análise, né? Então, você imagina assim, ó. Então, a gente pode ter aqui um sistema que o gás ele chega, tá? Por aqui, ele percorre todo esse caminho e depois ele vem aqui para baixo para sair, né? Bom, então, a partir do momento que você consegue preencher tudo isso de gás, ó, aqui você, quando você emitir sua radiação, a radiação ela vai estar interagindo com várias moléculas, ó, que pode estar aqui de CO2, tá? Então, com isso, aumentando esse caminho óptico, você consegue ter uma maior sensibilidade da técnica, né? Agora, vamos pensar ao contrário, ó. Se eu colocar o detector aqui, você concorda que eu vou ter uma área, né, com muito menor de moléculas? Então, aqui eu vou ter menos moléculas absorvendo ali a minha radiação, vou ter menos moléculas interagindo com a minha radiação, né? Então, o que acontece?
Geralmente, a gente pode ter esses dois tipos de sistema. O mais comum é esse que tem um caminho óptico maior, tudo bem? Bom, aqui vou mostrar para vocês como é feita, né, a análise de como é feita inicialmente a coleta desse CO2, né? Porque você imagina, não posso colocar esse CO2 numa garrafa e analisar? Não, não pode. Como é que a gente faz então? A gente pega, por exemplo, aqui um balão, tá? Esse balão ele tem um volume específico, né, de acordo com a sua metodologia. Desse pesquisador, ele trabalha lá em San Diego, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ele trabalha no Instituto de Oceanografia e ele utiliza um balão para isso de 6 metros, né? Então, qual que é a ideia? Então, imagina assim, ó, ele vai vedar esse balão aqui, né? Vai colocar uma tampa, colocar uma rolha aqui, vai tampar, tá bom? Ele vai fazer um vácuo nesse balão. O que é fazer um vácuo? Ele vai tentar tirar ali todo o gás possível daquele balão, tá? Não vai tirar tudo, obviamente, porque senão o balão ia estourar, explodir, não deve ter capacidade para isso, né? Então ele tira o máximo que ele conseguir. E aí depois ele fecha essa válvula. Então ele fechou a válvula. O que tem dentro do balão? Nada, né? Tá quase um vácuo, né? Tem pouquíssimos gases. Então assim que ele abrir essa válvula, o que você espera que aconteça? A pressão do balão não tem nada lá. Se abriu a válvula, o que vai acontecer? Como a pressão de fora ela é menor do que a pressão, perdão, a pressão dentro do balão é menor do que a pressão que está fora, o gás vai entrar para dentro do balão. Então você garante que no seu balão ali, mais de 99% dos gases que estão ali são devidos, né, ao gás que você recolheu naquele ambiente, entendeu? Se você não fazer isso, gente, quanto tempo que você teria que deixar um balão ali em tal lugar até que todo o gás que estava lá dentro sai, do gás todo daquela outra região que você quer analisar entra, entendeu? Por isso que se faz isso. Tem um vídeo bem rapidinho dele. Olha o barulho. Esse daí então é o gás entrando. Tava vácuo, abriu, o gás entrou. We're here at the tip of the Scripps Pier at UC San Diego. The occasion is the 60th anniversary of the start of the Mauna Loa carbon dioxide is taking an air sample. And Então, the first step que é o is balão taking dele, an né? air sample, O balão and this de is a 6 litros. glass flask that's been evacuated. And you take it out to a place where you have a clean shot of air, and you simply open this thing up, and the air rushes in here, and you capture a sample, and then you take this back to the lab, and you analyze how much carbon dioxide is in it. Então, você entendeu? Você pega o ar da região que você quer pegar, o ar está confinado ali dentro, né? Depois desse ar que você vai levar até algum equipamento para fazer a medida, tá? Essa medida desse ar vai depender da finalidade, né? Como eu falei para você, se você quer determinar a composição exata, consistente de carbono 12, carbono 12, carbono 13, oxigênio 16, 17, 18, né? Você vai usar a espectrometria de massas, lembra? Que é aquela técnica que vai determinar a razão massa-carga do que está chegando no detector. Se você quer saber só o detector de CO2, normalmente se emprega a espectroscopia infravermelho próximo, tá? Bom, não vou dar muita sequência aqui agora não, tá bom? Então, esse é o equipamento que era utilizado, né? Pelo pesquisador, né? Então, o que acontece? Esse equipamento, né, gente? O limite de detecção dele é 0,07 ppb, né? Que é muito bom. Lembra que a nossa concentração normalmente lá do CO2 está em 400 ppb? Então, esse equipamento ele é excepcional para analisar a quantidade de CO2 que a gente tem no ar, né? Então, ele consegue analisar tranquilo, né? O problema seria usar esse equipamento, por exemplo, se a gente quisesse determinar o teor de CO2 que fosse ali na casa do 0,10 ppb, né? A gente geralmente não pega equipamento para analisar o nível, né? Se ele está tão próximo do limite de detecção, né? O que é esse limite de detecção? É o mínimo de concentração que você tem que ter para o seu equipamento conseguir enxergar aquele sinal com clareza, né? Ele não conseguir errar. Porém, a gente tem uma coisa na química, a gente fala assim, tem diferença do limite de detecção e limite de quantificação, né? Então, o equipamento consegue enxergar, mas ele não consegue determinar aquela concentração ainda com precisão, né? Então, por isso que a gente nunca trabalha ali próximo do limite de detecção, tá? Bom, então qual que é a ideia desse equipamento, né? Você pode ver que tem vários cilindros aqui e tudo mais, né? Então, a espectroscopia NIR, gente, ela não é uma técnica que ela é capaz de chegar a níveis de concentração tão baixos, né? Como 0,04%. Então, o que ela faz? A gente vai empregar uma técnica de pré-concentração, né? Então, a gente vai tentar eliminar os outros gases que a gente tem junto do ar, né? E depois disso, a gente vai passar o gás que sobrou, que na teoria seria só o CO2, né, no nosso instrumento para determinar qual que é o nível de CO2 que a gente tem, né. Então, olha só que você tem um balão de 6 litros colocado aqui, né, você pode ver que você tem vários tubos aqui, né, tal, tudo mais. E aqui, gente, nessa caixinha aqui, você vai ter vai ter algum tubo lá, né, e você vai ter seu detector aqui, o seu NIR, né, tá? Então, qual que é a ideia desse equipamento?
como é que você pré-concentra o ar, né? Então, esse equipamento especial, primeira coisa que ele faz, quando ele retira o ar, né? Eliminar a umidade, né? Então, ele vai congelar, vai retirar a água, né? E vai fazer depois a destilação do ar, né? Então, imagina, ele coloca uma temperatura muito baixa o ar. Então, todo o ar meu lá tá líquido. Depois ele vai aumentando essa temperatura devagarzinho lá dessa amostra, né? E aí a gente vai extraindo lá então a água, depois vai liberando o oxigênio, vai liberando depois o nitrogênio e vai liberando até chegar no CO2, né? Eu não lembro de cabeça aqui quais são os pontos de ebulição desses gases, né? Mas é uma destilação que ele faz, tá? Então ele faz essa destilação e com isso ele consegue determinar a concentração de CO2, porque ele passa no detector só CO2. Quando ele faz isso, a concentração de CO2 é muito alta, né? Porque não está diluído em nada. Então por isso que utiliza espectroscopia NIR, porque é um detector muito barato, tá bom? Tô meio apertado o tempo, tá? Aqui é o esquema básico do equipamento, gente, mas basicamente aquilo que eu falei, tá? Isso aqui é tudo reforçado aqui, né? Obviamente. Então vai ter várias etapas para fazer a destilação, para remover água e tudo mais, vai ter várias válvulas, né? Até chegar ali no nosso detector, né? Que é esse NDIR, né? Que é o não dispersivo, infravermelho próximo, tá? Não dispersivo infravermelho próximo, tá bom? Bom, então o espectro que a gente vai obter aqui é um espectro parecido com isso, tá? Na região aqui do infravermelho próximo, tá? E ó, para você ter uma ideia, o mesmo espectro obtido na região do infravermelho médio é bem diferente, né? Tá? Então, você não pode falar que infravermelho médio, próximo, falar tudo infravermelho, né? Tá errado, né? Então, geralmente, trabalhando com infravermelho próximo, e que o espectro não tem nada a ver com a região do infravermelho médio, tá? Então, fica uma dessa para você também. Evita falar só infravermelho. Tem que direcionar qual infravermelho que é, tá? Infravermelho próximo, médio ou distante, tá bom? Bom, então, em função desse espectro, né, gente, dessa amostra que ele obteve lá, ele vai determinar qual que é o teor de CO2, né? Mas como faz isso, né? Não é mágica, né? A gente considera que a gente chama de curva de calibração, né? Como é que funciona essa curva de calibração? Aqui a gente tem um exemplo bem bacaninha, né, para você ver, que ele tem um espectro que a gente fala que a gente já derivou esse espectro, né? A gente fez a segunda derivada, né? Vocês vão descobrir isso mais para frente o que é derivada e tal, tá? Mas o que acontece? Você vai relacionar, na curva de calibração sua, você vai relacionar a intensidade de algum pico, né, que está relacionado quimicamente com a sua amostra de interesse, tá? Com a concentração que você tem. Então, por exemplo, aquele pesquisador, ele sabe, né? Ele tem um cilindro de óxido de CO2 puro, por exemplo, e ele tem um outro cilindro lá que vai ter, sei lá, oxigênio, nitrogênio, vai ter a composição do ar, imagina algo assim, né? Exceto o CO2, né? Então ele faz a mistura dos gases de modo, por exemplo, que a composição química lá seja 7%, né? Quando ele faz essa composição química de 7%, ele vai lá e registra o espectro. Então ele vai ter esse primeiro espectro aqui, que está em verde. Depois ele vai lá, mistura lá as válvulas de novo, vai ter agora 8%. Vai lá, registra o espectro. A gente vai ter esse azul claro aqui, né? Depois vai lá de novo, mexe as válvulas 9%, depois 10%. Tá vendo esse comportamento linear aqui, né? O que a gente observa, né? Quanto maior é a concentração do gás, quanto maior a concentração do CO2, maior vai ser a intensidade desse pico aqui próximo a 1.700 nanômetros, né? Então, baseado nisso, gente, lembra das aulas de função, né? Você vai lá e vai criar um gráfico para isso, você vai criar uma equação, né? Uma equação linear, por exemplo, tá? Um comportamento linear. Então você coloca aqui, ó, intensidade do pico de 1.700 nanômetros e o teor do CO2. Então ele foi lá, por exemplo, ó, 7% eu tenho essa intensidade. Eu peguei depois 8% eu tenho essa intensidade. Fui jogando os pontos aqui. Baseado nos pontos, ele vai calcular uma função, né, que a gente chama de regressão. Tá? Então aqui, por exemplo, é uma equação linear, né? Então y é igual a x mais b. Então, utilizando os valores da calibração, você vai determinar o coeficiente angular, que é o A, e o linear, que é o B. Tá? Calculado esses dois valores, né, gente, você construiu sua curva de calibração. Vai ficar y é igual a algum valor vezes x mais outro valor, b, tá bom? Então, para amostras desconhecidas que você quer determinar qual a concentração dela, né, você vai jogar no instrumento. O instrumento vai dar o espectro para você. Ele deu o espectro, beleza. Aí eu vou lá, vou analisar a intensidade do pico, né? Eu tendo a intensidade do pico, eu vou jogar aqui a minha intensidade do pico no valor de x, né? Porque meu x é o teor do CO2, meu y é a intensidade do pico. Opa, perdão. O y é a intensidade do pico, o x é o teor do CO2. Então a minha intensidade do pico eu vou jogar aqui em y, tá? Então a intensidade do pico eu fui lá analisei, é uma amostra desconhecida. Então vou pegar essa intensidade vou pegar a intensidade, vou jogar aqui na minha equação e eu vou calcular o valor de x, que vai ser o valor de concentração. É assim que é uma curva assim que se faz uma curva de calibração, tá?
o instrumento ele dá uma resposta, né? Ele vai dar a intensidade do pico. Aí você vai relacionar essa intensidade do pico com uma propriedade de interesse, né? Nesse caso aqui é o teor de CO2, tá bom? Então é assim que se faz, tá? Existem, gente. Perdão aqui, deixa eu sair aqui. Existem hoje vários equipamentos, tá? Portáteis para analisar CO2, ó. Coloquei aqui, ó, sensor de CO2 de cozinha, tá? Então, por exemplo, cliquei nesse instrumento aqui, tá? Então, entrei nesse instrumento, ó. Esse instrumento, gente, ele, por exemplo, ele dá a resolução de 1 ppm, né? Então, é de quanto em quanto ele consegue identificar o carbono, né? E aqui está a faixa dele, ó, de 0 a 10.000 ppm, né? Uma faixa muito grande, né? Aí depois ele fala aqui, fora de escala de 2.000 a 999 ppm, né? É um instrumento que eu não compraria. Agora vamos pegar outro instrumento aqui, por exemplo. Ó, vamos pegar esse primeiro aqui. Esse primeiro instrumento é também detector de CO2, tá? Vamos analisar lá a faixa dele, o range dele, né? Olha só, está começando de 350 até 10.000 ppb, né? ppm, desculpa. Então, o que a gente está vendo aqui, né? É uma faixa que ela é mais restrita, né? Não é uma faixa tão grande igual a outra, que ela tá meio estranha, né? Então, olha só, se a nossa concentração do ar geralmente é na casa dos 400, né? 400 para 350 tá longe ali do limite de detecção do equipamento ainda, né? Não seria o melhor equipamento detectar o teor de CO2 na atmosfera, de maneira alguma, né? Porém, gente, às vezes para aplicação industrial, né? Ou para alguma coisa, opa, o detector de CO2 está próximo de 1.000, tá muito absurdo, esse detector tá 2.000, esse tipo de detector é feito para isso, é feito para essas ocasiões especiais, tá? Não quer dizer que ele é ruim. Às vezes, imagina, você trabalha em uma oficina mecânica, às vezes, com um detector desse, você consegue ver, opa, a gente tem teor de CO2 que está muito alto, de monóxido de carbono deve estar muito alto também. Vamos abrir aqui, vamos circular essas coisas aí, vamos circular o ar porque tem algo errado, né? A gente tem uns detectores mais baratos ainda, ó. Esse aqui que a gente coloca no Arduino, né? Arduino é um computador muito barato, de baixíssimo custo, tá? E é lento, né, gente? Você não espera você vai esperar um processador de celular, um processador de tablet no Arduino, né? Um computador bem mais fraquinho, né? E você coloca esse sensor no Arduino, né? E você pode programar a mesma coisa, né? Vamos ver se aqui a gente consegue achar o range dele. Não tá fácil aqui não. Quando a gente baixa o datasheet, a gente pode ver aqui alguma coisa. Esse detector aqui, gente, é um detector eletroquímico, ó. Ele não tem um sensor de infravermelho para detectar. Ele é um detector eletroquímico, ó. Tá. Não vou ler isso agora, não. Olha aqui, vamos ver, 0, tá? Então, olha aqui, ó. Assim, a sensibilidade dele, então vai estar aqui não deve ser. Tá, então olha aqui, ó. Aqui é a sensibilidade dele, né? Então vai estar pegando ali até 100, até 1.000, pode ver que a sensibilidade dele aqui não é muito boa para CO2, tá vendo, ó? É boa sim, mais ou menos. Não é muito boa, tá vendo que a variação é muito baixa, ó? De 100 até aqui mais ou menos esse valor, a variação não é muito alta, né? Então talvez esse detector seja bom para áreas acima de 1.000, né? Também não quer dizer que é ruim, é designado a casos extremos, né? Tem que olhar isso com calma, tá, gente? Vamos voltar aqui pro slide. E por fim, gente, a espectrometria de massa, que nem eu falei para vocês, né? A gente vai determinar o quanto qual que é a massa, né? Qual que é a razão massa-carga que está chegando ali no nosso detector, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um tipo de detector que chama detector por tempo de voo. A gente tem vários modelos, né, de detector de razão massa-carga, esse que é o mais simples de todos, né? Então o que ele parte do princípio, né? Tá chegando aqui então no nosso detector, né? Vai estar chegando todos os gases, né, que a gente tem na atmosfera. Então, nitrogênio, oxigênio, CO2 e argônio, enfim, essas coisas tudo, né? Vai estar passando o nosso detector. Esse detector nosso ele vai ter um campo magnético, né? E ele vai acelerar todas essas moléculas. Pá. Então, o que acontece? Se uma molécula é mais pesada, você concorda que ela vai demorar mais tempo a ser acelerada, vai demorar mais tempo até chegar ao detector? E uma molécula que ela é mais leve, né, ela vai ser acelerada mais rapidamente, né? Então, esse detector por tempo de voo, ele vai ver o tempo que demora para essa molécula chegar e com isso, né, ele sabe qual é a razão massa-carga dessa molécula, tá? Aqui a gente tem um vídeo bem legal desse detector funcionando, só que esse aqui é um detector já de última geração, tá? Que ele chama Ion Trap, ele também tem uma armadilha para íons, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bruker has been in results.
TIMS adds another separation dimension to your analysis and provides more specific information about your analytes. Então, This aqui, imagina enables que você tem suas moléculas aqui, então você tem, vamos pegar aqui então as suas 3 moléculas, né? Nitrogênio, oxigênio e, por exemplo, a new CO2, tá? level of insight into your samples. In TIMS, a gas flow pushes the ions forward with a force proportional to their collisional cross-section. At the same time, an electrical field holds back these ions based on their charge. As a result, ions are separated efficiently and can be released by manipulating the electrical field. Então, o que acontece? Ele coloca um campo magnético ali para travar. É uma armadilha, né? Ele varia o campo magnético, trava esses íons, depois vai acelerando mais devagarzinho para você conseguir ter uma separação ainda melhor, né? Esse seria uma atualização daquele detector por tempo de uso, que eu falei para vocês. The ion mobility. Então, olha só como é que funciona no final, While né? the ion Tem várias mobility coisas separation chegando, o takes campo place magnético in the separa second e vai section of the acelerando TIMS cada um, tunnel, tá vendo? new ions are collected in the first section. This increases the overall duty. Enfim, né, gente? Esse tipo de detector é muito mais caro, envolve muito mais tecnologia, né? A limite de detecção dele de quantificação é muito melhor, é muito superior ao equipamento de infravermelho, porém o custo também é incomparável, né? Esse aqui está falando de equipamento na casa dos 700 mil dólares, né? O outro equipamento está falando na casa dos 40 mil dólares, né? Equipamento muito mais barato. E equipamento portátil também, né? Obviamente, dependendo da aplicação, né? Talvez para análise atmosférica não seja tão bom ainda. Pode ser que tenha equipamentos melhores portáteis, né? Mas esse tipo de equipamento aqui é para mais aplicação específica, né? Só que o que a gente observa assim na ciência é que desde o incidente que a gente teve do 11 de setembro, né? A gente tem um avanço muito grande de equipamento portátil. A qualidade dos equipamentos portáteis estão cada vez melhores, né? Então, hoje em dia tem NIR, que apresenta basicamente a mesma resolução do equipamento de bancada, né? Intensidade tão boa quanto, ou quase tão boa, né? Então, eu vi alguns estudos, né? Mas nada ainda comercial, né? Para determinar CO2, né? Eles colocam o equipamento num balão atmosférico, né? Esse balão sobe, ele vai obtendo os espectros conforme o balão vai subindo na atmosfera, depois esse balão desce, ele tem equipamento portátil, equipamento de 100 gramas, 200 gramas. É esse equipamento aqui, ó. No Near Texas. Então, tem um equipamento aqui, custa 1.000 dólares, né? Ou 1.000 euros, algo. Aqui tá 1.000 euros, né? Então, é um equipamento bem levinho. Bem levinho mesmo. Deixa eu ver se tem um peso dele aqui. Não tem, mas eu já peguei esse equipamento. É muito leve. Você coloca no balão atmosférico, vai registrando os espectros, né? E você consegue ter essa ideia também, tá? Mas como eu te falei, não é nada oficial ainda, né? São investigações, ainda são pesquisas, né? Aquele método que eu já mostrei para vocês já são métodos oficiais, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou tirar dúvida, tá? No próximo, assim, depois do intervalo. Então, espero vocês lá com suas dúvidas.